Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos o relato da morte de Absalão, filho do rei Davi, que se tinha levantado contra o seu pai porque queria assumir o trono no seu lugar. Primeiro, a atitude de Davi na leitura de ontem, que é de fugir. Davi não quer guerra com o seu filho, mas será preciso guerrear para garantir a paz. E agora Absalão é morto por Joabe, é pego numa situação em que ele estava indefeso, e ao receber a notícia da morte do filho, Davi, o filho que pretendia matá-lo, o filho que pretendia usurpar o trono, Davi, em vez de festejar o que era comum quando se ganhava uma guerra, fazia-se festa, comemorava-se, havia comida, bebida, dança. No entanto, Davi vai chorar a morte do seu filho. O que acontece é luto pela perda do filho, mesmo sendo aquele filho que procurava matá-lo, que o havia traído a sua confiança, porque queria garantir que ele ocuparia o trono no lugar de seu pai. Essa é uma bela imagem de Deus, que é nosso Pai, e que não quer a morte do pecador, mas que se arrependa, que se converta e se volte para Ele. Então, assim como agiu o rei Davi em relação ao seu filho criminoso, Absalão, que lhe demonstrou ódio, ingratidão, assim também age Deus, nosso Pai, conosco, que não leva em conta os nossos crimes, os nossos pecados, a nossa ingratidão, mas, ao contrário, quer o nosso bem, quer que nos convertamos. Aquele não era o desfecho esperado por Davi. Ele havia dado as instruções que poupassem o seu filho Absalão, e quando isso não acontece, ele se enche de tristeza pela morte do seu filho. Então, essa é uma figura, uma imagem do amor de Deus Pai por nós, e também considerando aquilo que Jesus nos diz: como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Então, essa também deve ser a nossa atitude em relação àqueles que nos perseguem, ou que nos odeiam, ou que nos desejam o mal. Assim como Deus nos perdoa, assim como Deus quer o nosso bem, também Ele nos pede que nós façamos o mesmo. Vai e faze tu o mesmo, que é a conclusão da parábola do bom samaritano. Aquilo que Deus fez por nós, nós devemos fazer pelos outros. E no Evangelho, essas duas curas. São Marcos conta 4 milagres, um após o outro. Primeiro, que nós ouvimos, a tempestade acalmada. Jesus domina sobre a natureza. Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Depois, Jesus tem poder sobre os demônios. Ele expulsa o demônio do Geraseno. E agora são duas curas, e as palavras usadas pelo evangelista
têm um sentido ambivalente, que significam tanto a saúde do corpo quanto a saúde da alma, a vida física quanto a vida espiritual. Tanto a mulher do fluxo de sangue, fazia 12 anos que sofria com aquele mal, quanto a menina, filha de Jairo, que também tinha 12 anos, ou seja, quando nasceu aquela menina, aquela mulher chamada de hemorroísa, a mulher do fluxo de sangue, da hemorragia, começou com a sua doença. E tanto na atitude de Jairo quanto na atitude da mulher, nós vemos uma grande fé. Ela que como diz o Evangelho, já tinha procurado uma solução para o seu problema em vários lugares, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. E com fé ela vai acreditando que bastava tocar na orla do manto, na barra da roupa de Jesus. Até porque, por causa da sua doença, ela não podia tocar em ninguém. Por ter aquela hemorragia, ela era considerada impura e não podia tocar ninguém. Mas ela pensa, se eu tocar na roupa de Jesus, eu ficarei curada. E Jairo também demonstra a sua fé, pede a Jesus que cure a sua filha, e quando chega a notícia de que ela tinha morrido, ele confia que Jesus pode ressuscitá-la, quando Jesus diz: não tenha medo, basta ter fé. Então, essas duas curas concluem essa sequência de 4 milagres realizados por Jesus, dizendo que Ele tem poder sobre as forças da natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre as enfermidades, tanto físicas quanto espirituais. Ele é o Senhor, que cura, que salva, que liberta. E se nós temos fé, nós podemos ter confiança de que Ele também nos cura, também nos salva, também nos liberta. Foi o que Jesus disse aos discípulos quando acalmou a tempestade. Por que sois tão medrosos? Não tendes fé? Então, peçamos a Ele que cresça, aumente a nossa fé, e junto com a nossa fé, a caridade, para que nós que somos amados e perdoados por Deus, saibamos também perdoar aqueles que nos ofendem. Amém.